A paz do Senhor, querida igreja, Deus abençoe a todos. A todo lugar que essa palavra chegar, que a palavra do Senhor entre na tua casa, no teu coração, na tua família, amém? E aonde o Senhor chega, há sempre mudança, há sempre reconstrução, amém? E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E para isso nós vamos estar usando o livro de Neemias. Eu convido você a abrir a tua palavra lá em Neemias 4, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. Nós vamos usar o texto que está lá em Neemias 4 para nos embasar essa noite, amém? Vamos destacar aqui Neemias 4:14 e diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não temais. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Vamos ler novamente esse versículo. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aleluia! Vamos contextualizar um pouquinho. O livro de Neemias, ele retrata uma situação de cerca de 440, 445 anos antes de Cristo. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Ataxerxes, aquele que veio após o rei Assuero, na época de Ester. Lá em Suzã, na fortaleza de Suzã, hoje Irã, né? Um território persa, hoje Irã. E o povo de Judá pertencia a uma província lá em Irã, lá em Suzã, que hoje é o Irã. E Neemias era copeiro do rei. E a palavra nos diz que Neemias, ele chega na presença do rei para servir o rei como copeiro, como sempre de costume. O rei olha para Neemias e fala: Por que você está triste, Neemias? E eu quero fazer um parênteses para você sobre isso, lembrando do que nós comentamos na última palavra de quinta-feira, que a palavra diz: alegrei-vos. Alegrei-vos, outra vez vos digo, alegrei-vos sempre no Senhor. É imperativo. E Neemias, com certeza, vivia alegre na presença do rei. Só que aquele dia foi diferente. Neemias chegou com um semblante abatido, um semblante triste na presença do rei. O que fez o rei espantar e dizer: Por que você está assim, Neemias? E Neemias disse assim: Como poderia eu estar alegre se a cidade dos meus pais, a terra de onde eu venho, onde está o sepulcro dos meus antepassados, está destruída, os muros estão derribados? E o rei dá cartas a Neemias que vá a Jerusalém, leva consigo alguns moços e vá a Jerusalém e reconstrua os muros derribados de Jerusalém. É sobre isso que nós vamos comentar um pouco. Eu queria, antes de começar a palavra em si, dizer assim que Neemias tinha muita proximidade com o rei. Para o rei chegar ao ponto de dar cartas e falar: Vai, Neemias, eu perco o copeiro, mas eu perco o copeiro por uma boa causa. Vai reconstruir os muros de Jerusalém. Que eu quero ver você feliz novamente. Amém? E para a gente entender um pouquinho essa palavra, eu gostaria de convidar você a ler todo o capítulo 4, que é uma leitura deliciosa. Olha isso. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-á isso? Sacrificarão? Acabarão um só dia? Vivificarão de montões o pó e as pedras que foram queimadas? E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Até aí. Eu quero dizer para você que Neemias, ele não era construtor. Neemias não era pedreiro, não era engenheiro, não era arquiteto. Neemias era um copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele entendia de pôr uma mesa, servir um banquete, preparar uma recepção, que alimentos devia servir. Neemias era um homem de serviço, um homem acostumado a servir. E o Senhor busca aqueles que querem servir. Amém? E quando Neemias tem essa boa obra a fazer, aqui nós lemos na palavra que o inimigo ele tenta nos derrotar primeiramente na nossa mente. E ele usa várias estratégias. E uma das estratégias é trabalhar na nossa mente. E o que ele faz aqui? Ele usa palavras. E com essas palavras ele usa pessoas. Ele usa pessoas para dizer: como assim? Você é fraco. A palavra diz aqui no versículo 2, diz assim: o que fazem esses fracos judeus? A palavra do Senhor nos diz outra coisa. Diz: o Senhor, a nossa força é. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Seguindo, ele diz: permitir-se-lhe-á isso? Então vai dizer assim: ninguém vai deixar você fazer isso. Não vai ser possível você concluir a boa obra. Sacrificarão? Vai ser muito sacrifício. Vai ser uma coisa muito difícil. Uma coisa de muito sacrifício. Acabarão em um só dia? Quer dizer, você não está sacando quanto tempo isso pode levar. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Primeiro ele está dizendo que é difícil, agora ele está falando não tem jeito, está tudo queimado, não dá mais para reconstruir. Então, primeira coisa é atacar, bombardear a nossa mente com palavras negativas, com palavras que você não vai conseguir. Mas a palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E quando o Senhor vai à frente, quando o Senhor está no negócio, quando é uma ordenança do Senhor, não há o que possa impedir. Amém? Só que o Senhor faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Amém? Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faz com que seja um despojo numa terra cativo. E não cubras a sua iniquidade, nem se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Primeira coisa que Neemias faz, quando as coisas, as pessoas, as palavras, as coisas vêm contra a obra do Senhor, contra o bom andar das coisas, contra a sua reedificação, você que está passando por um processo de reedificação na sua vida e as palavras vêm contra você, a primeira coisa que Neemias faz, fala: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo, né? Eu entrego agora nas tuas mãos. Eles estão indo contra a edificação, não estão indo contra pessoas, eles estão indo contra a edificação, contra os edificadores. Olha, Senhor, agora é contigo. Amém? Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Aí nos relata que o muro já estava na metade, a obra já estava na metade. E o que o inimigo faz? Quando ele vê que a obra está andando, que as coisas estão acontecendo, você que já está com a sua reedificação pela metade, eu digo a você que o inimigo ele vai se juntar com todas as suas forças para tentar te paralisar. Já que você começou, ele não pode te impedir agora, mas ele pode tentar te paralisar. E eu digo a você, ele vai usar das suas estratégias, mas o Senhor também nos dá a sua estratégia. Lembre-se, chegou até a metade. E aqui fala que chegou a metade porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? E sucedeu, versículo 7, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas, os adonitas e tantos que iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém,
e para desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Aí está a estratégia do Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que nós colocamos guarda, oramos e vigiamos de dia e de noite. Amém? O Senhor tem uma boa obra a cumprir na nossa vida. Aleluia. Se tudo está tranquilo, ore e vigie. Se tudo está difícil, ore e vigie. Amém? Aleluia. E aí aparecem as vozes agora, pessoas dizendo coisas. Então disse Judá. Veja aí que a primeira palavra que vem é de gente deles mesmo. E diz assim, no versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. A primeira voz que vem contra aí é a voz dos seus próprios. Versículo 11, agora a voz do inimigo. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Então, primeiro a voz daqueles que são deles próprios, depois a voz do inimigo falando: olha, vai cessar essa obra. E terceiro, a voz daqueles que seriam guardados pelo muro, que seriam agraciados pelo muro, que era o povo de Jerusalém. E diz assim, no versículo 12: e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todo lugar tornavam a nós. Então, primeiro, os que foram junto com eles, depois o inimigo, depois os que seriam agraciados pelo muro. Eram 3 vozes falando contra a edificação do muro. Mas aí vem novamente a estratégia do Senhor. Versículo 13. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Aqui a palavra diz que Neemias pôs guarda e lembrou todo mundo quem era Deus. E lembrou todo mundo quem era o Senhor deles e a força do Senhor e quem era que estava por frente e por trás dessa grande obra. Amém? Eu venho aqui esse dia, essa noite, falar para você que o Senhor, ele não mudou. Ele está por frente e está por trás dessa grande obra, na minha reconstrução, na sua reconstrução. Aleluia! E sucedeu que, versículo 16, versículo 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Você que não ora mais, volte a orar. Você que é da intercessão, volte a interceder. Você que é do louvor, volte a louvar. Você que é adorador, volte a adorar. Cada um na sua boa obra, cada um naquilo que o Senhor chamou, ele não mudou. Nós estamos passando numa reconstrução, nós estamos no meio de uma pandemia, mas o Senhor não mudou, a obra não paralisou, a boa obra continua. Aleluia! Versículo 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com uma mão faziam a obra e com a outra tinham as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis. Conosco o nosso Deus pelejará por vós. Amém? Mais uma coisa que Neemias percebe é que o povo estava disperso. O povo estava separado.
O que aconteceu com nós nesse período? Nós estamos dispersos, separados de corpos, separados de presença. Mas eu digo a você, qual é a nossa forma de nos unirmos? Nos unirmos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, através da oração, através da palavra de Deus, através do foco da oração, o foco da reconstrução. Eu e você, nós somos reconstrutores de muro, nós somos reconstrutores de edificações derribadas. E eu digo a você, o Senhor quer nos juntar. Hoje pela manhã eu estava assistindo um culto no Paquistão, nossos irmãos do Paquistão, e de repente o pessoal do louvor começou a cantar uma música em inglês e na língua deles, uma música que nós conhecemos aqui no Brasil. Pela melodia eu sabia o que é que eles estavam cantando, e naquele momento eu pensei, Senhor, nós somos um só povo, um só espírito, amém? Eles estão tão longe da gente lá no Paquistão, mas eles estão adorando e orando e falando do mesmo Deus vivo e reedificando um muro. E eu pensei que o Senhor me entregou a palavra dessa reedificação do muro, que nós precisamos nos unir, irmãos. Precisamos nos unir em oração, precisamos nos unir em um só propósito. A palavra que diz, eu levantei-me e pus-me em pé e orei. Aqui a palavra nos chama atenção para cada um de nós, lembrar quem nós somos em Cristo Jesus, quem é o teu Senhor, quem é o teu Deus, quem é que nos une. O que nos une não é um templo, o que nos une não é uma denominação, o que nos une não é um lugar, porque o Senhor é muito mais que isso. O Senhor nos une através do seu Espírito Santo de Deus. O Senhor nos une através do seu propósito. E o mesmo propósito que Ele tem é mundialmente, é para todos os seus filhos. Um propósito de reedificação. Um propósito de nós reconstruirmos aquilo que está derribado. Amém? O que está derribado na tua vida, o que você não consegue mais ajuntar, a palavra do Senhor diz, tem jeito sim. A palavra do Senhor diz, para de ouvir aquilo que fala que você é fraco, que não vai dar certo, que é muito difícil ou que é praticamente impossível, e ouça a voz do Senhor. Porque se eles tivessem ouvido aquela palavra, eles não teriam reedificado o templo, não teriam reedificado os muros em apenas 52 dias. Eu convido a você a pegar a palavra do Senhor agora e abrir no capítulo 6 de Neemias, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Tempo recorde de reconstrução. Eu quero dizer que se nós ficarmos pensando nas palavras que nos são lançadas, se nós ficarmos dispersos, nós nunca vamos começar, ou se começarmos, nunca vamos concluir a boa obra que o Senhor tem de reedificação das nossas vidas. Eu convido você a meditar nesta palavra e ver o que ficou parado, ver o que precisa ser reconstruído. E que nós lembramos que quando o Senhor está na sua boa e grande obra, o Senhor prospera a sua obra, diz a palavra. Ele zela por concluí-la. Amém? Que você guarde esta palavra no teu coração. Que você se junte em oração. Que você novamente se religue. Que religião significa religar. Que você se religue em Cristo Jesus. Até nos encontrarmos com Ele na glória. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que você tenha uma semana de reconstrução dos muros. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Amém. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração